Atos capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo de número 31. Eu farei a leitura, apenas acompanhe com a sua Bíblia, mantenha aberta, e que nós leiamos com fé a palavra do Senhor, porque esta palavra traz vida ao nosso coração. Assim diz a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que nesta hora o Senhor nos responda com a tua palavra as orações que já fizemos nesta noite. E que, ó Deus, o Senhor ensine-nos pelo teu Espírito, pela iluminação dele, pelo quebrantamento que ele pode produzir no nosso coração. Ensine-nos, ó Deus, como viver a semelhança, ó Deus, dos apóstolos e daquela igreja lá do primeiro século. Ensine-nos, ó Deus, como viver centrados no Evangelho do Senhor Jesus. É a nossa oração, no nome dele, amém. Você já deve ter acompanhado comigo desde as últimas 2 semanas a história que está sendo contada aqui por Lucas no livro de Atos. Lucas nos conta que depois daquele dia de Pentecostes, em que a igreja foi inaugurada, foi iniciada com a descida do Espírito Santo e com um sermão belíssimo e profundamente impactante, poderoso pela ação do Espírito, pregado pelo apóstolo Pedro lá em Jerusalém. Nós não sabemos quanto tempo se passou daquele dia até os relatos do início do capítulo 3. Mas o capítulo 3 conta para nós que algum tempo depois daquele dia em que a igreja nasceu, Pedro e João, que subiam pelo menos 3 vezes ao templo para orar todos os dias, numa destas vezes, às 3 horas da tarde, chegando no templo, eles encontram um homem coxo, pedindo ajuda à porta formosa do templo. No texto do capítulo 4, no versículo 22, nós descobrimos que aquele homem era coxo de nascença e ele já estava com 40 anos. Então há 40 anos aquele homem sofria com essa dificuldade. Mas naquele dia, Pedro e João são tocados pelo Senhor para fazer algo diferente por aquele homem. E eles chegam perto dele e dizem para ele: olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro, tomando pela mão, o levantou e ele se pôs em pé e começou a saltar e a pular. Isso chamou demais a atenção das pessoas. Eles entraram no templo e havia um grande corredor da porta formosa até a entrada do átrio da adoração. Esse era o lugar que Jesus por muitas vezes pregou. E naquele dia, por causa daquele milagre extraordinário que aconteceu, as pessoas voltaram a atenção para Pedro e João. E novamente Pedro tem a oportunidade de pregar um grande sermão. Um sermão fundamentado naquilo que ele conhecia da palavra de Deus e naquilo que ele tinha aprendido com Jesus. E novamente ele prega. E ele prega, e esse sermão é tão impactante, traz verdades inconvenientes, mas também traz grande esperança para o coração daquele povo. Diz para eles que em Cristo Jesus havia oportunidade de reconciliação. E então aquele povo ouve essa mensagem. No capítulo 4, no versículo 4, diz que naquele dia o número de cristãos
apenas na contagem dos homens, subiu de 3.000 para 5.000. E então a igreja estava avassaladoramente se estendendo em Jerusalém. Mas nem tudo era flores na vida da igreja. Aqueles homens, especialmente Pedro e João, foram presos pela liderança do Sinédrio, pela alta cúpula da religião judaica. E eles foram levados presos para dar satisfação a respeito do que eles estavam fazendo. E eles perguntaram então para Pedro e João, em nome de quem? No poder de quem? Como é que vocês estão fazendo estas coisas que vocês fizeram, como este coxo andar? E então Pedro, agora não um sermão, mas uma defesa, ele começa a dizer novamente verdades inconvenientes para aquele povo, especialmente para aqueles líderes. E ele vai dizer, se você puder olhar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 5 do capítulo 4, ele vai responder àqueles homens dizendo assim: vocês crucificaram o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou, e é no nome dele que está vivo que estas obras são feitas. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, senão pelo nome de Jesus. Ele é a salvação, Ele é a redenção. E então Pedro declara para aqueles homens que nada vai os calar, e que nada pode deter a obra do Senhor Jesus. E aqueles homens se enfurecem e começam a perguntar e a colocar Pedro e João contra a parede. Mas o problema é que do lado de fora do Sinédrio tinha uma multidão que estava muito feliz, porque era uma multidão que conhecia aquele homem há 40 anos, e sabia do sofrimento e da tristeza dele. Uma multidão que não viu Pedro e João fazendo coisa errada nenhuma, muito pelo contrário, o que Pedro e João fizeram foi algo extraordinário. E por causa da pressão dessa multidão, o Sinédrio não teve outra coisa a fazer senão liberar Pedro e João. Só que eles não liberam simplesmente. Se você observar a partir do versículo 17, eles vão fazer ameaças para Pedro e João. E eles vão dizer: olha, se vocês não pararem, nós vamos perseguir vocês, e nós vamos fazer com vocês o mesmo que nós fizemos com Jesus. Nós não queremos que vocês venham com essa novidade para cá. E então Pedro e João saem dali, e eles vão procurar a igreja. E hoje nós vamos continuar olhando para a vida destes dois homens, pensando neste tema, uma vida centrada no Evangelho. E nós vamos observar como que uma vida centrada no Evangelho se comporta diante de um ambiente ameaçador. Como que uma vida centrada no Evangelho se comporta diante de um ambiente ameaçador. Eu diria para vocês que o nosso ambiente, para nós cristãos, dentro do contexto que nós vivemos, é sempre ameaçador. A nossa fé está sempre sendo colocada em xeque. Sutilmente as nossas famílias e as nossas convicções estão o tempo inteiro sendo atacadas. Aquilo que você acredita pela palavra de Deus está o tempo inteiro sendo contestado. E as ameaças, elas vêm das maneiras mais sutis às maneiras mais declaradas e ofensivas que nós podemos imaginar. Nós vivemos numa sociedade em rebeldia contra Deus. Agora, como é que eu tenho me comportado dentro dessa sociedade? Bom, nós temos muitas dificuldades, mas eu quero convidar você a olhar para esse texto e ver como uma vida centrada no Evangelho se comporta diante de ameaças. Veja, em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, eu percebo que uma vida centrada no Evangelho é uma vida que diante das ameaças não abre mão, jamais, de participar a igreja as suas dificuldades. Pedro e João não fogem, Pedro e João não se isolam, Pedro e João não guardam para si mesmo aquelas ameaças, mas saindo do Sinédrio, a primeira coisa que eles fazem é procurar a liderança da igreja e compartilhar com seus irmãos na fé o que eles estavam passando. E eles procuram a igreja, versículo 23 diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos. Irmãos, igreja não é para que você viva isolado no meio de uma multidão, mas uma vida centrada no Evangelho considera que a igreja de fato é o corpo de Cristo. Nós somos unidos pela fé em Cristo Jesus, nós temos dentro de nós o mesmo Espírito, e Deus nos colocou junto para um propósito. E então eu não posso nem curtir as minhas alegrias sozinho, e nem curtir os meus sofrimentos sozinhos. Eu não posso encarar as ameaças dessa vida sozinho.
O Senhor nos reuniu enquanto igreja para quê? Para que nós participássemos das nossas dificuldades uns aos outros. As ameaças que nós sofremos, que nós enfrentemos, cada uma dessas ameaças juntos. Uma vida centrada no Evangelho não abre mão da unidade da igreja. E então Pedro e João, mesmo sendo apóstolos, comissionados por Jesus, tendo a autoridade que o próprio Senhor Jesus deu a eles, ainda assim eles vão procurar a liderança daquela igreja, vão procurar os seus irmãos, os seus companheiros, os seus parceiros, e vão repartir com eles a aflição que eles estavam sentindo. Eu não sei como você tem lidado com as ameaças da vida, com as dificuldades na família, com as dificuldades no trabalho, mas eu quero desafiar você. Nós precisamos mudar o nosso conceito. Nós precisamos viver como o Evangelho nos ensina a viver. E Atos é um grande laboratório disso, porque os apóstolos deram um grande exemplo de como se vive na centralidade do Evangelho. Na centralidade do Evangelho eu preciso de amigos, eu preciso de irmãos, eu preciso de companheiros. Você, querida irmã, você precisa contar com a sabedoria, com as experiências das suas companheiras aqui na igreja. Você que é mais velha precisa repartir as suas informações com as mais novas. Você que talvez está passando uma dificuldade no casamento, você precisa saber que outras mulheres podem estar passando por um problema semelhante ao seu, ou já ter até vencido. Eu não posso abrir mão de contar com esse banco de dados que a igreja é, com este banco de experiências que a igreja é. Eu não posso abrir mão da força, do sustento da igreja. O Senhor Jesus nos ensina isso, e os apóstolos também vão fazer isso. O apóstolo Paulo em Colossenses vai nos ensinar a suportar uns aos outros em amor. Lá em Efésios ele vai falar sobre nós tratarmos uns aos outros com amor, com cuidado, com ternos afetos de misericórdia, novamente Colossenses. Ou seja, o convite do Evangelho para nós é que nós jamais abdiquemos de usufruir do benefício de viver como comunidade, de viver como igreja. Então a mensagem é a seguinte: cristãos com uma vida centrada no Evangelho não abrem mão de comunicar suas alegrias e suas aflições à igreja, e deixar que a igreja participe da sua vida. Mas há uma segunda mensagem aqui: como uma vida centrada no Evangelho enfrenta as adversidades e as ameaças da vida. Ora, é inquestionável a postura deles. Aqueles irmãos reunidos com Pedro e João, após ouvir a respeito daquelas ameaças, a primeira atitude que eles tomam é que, unânimes, eles se colocam em oração. Eles vão buscar a Deus. Esse é o caminho. O grande problema da igreja e de qualquer grupo, seja conselho, seja junta diaconal, seja mocidade, seja UPA, seja presbitério, seja qualquer grupo, seja SAF, seja o MP, qualquer um dos nossos grupos, quando nós enfrentamos problema, o nosso primeiro caminho deveria ser a ajuda dos irmãos, e o segundo era dobrar os joelhos e orarmos. Porque a resposta ela vem do coração de Deus. Porque a minha vida, ela sempre foi e sempre vai ser uma vida de dependência de Deus. O problema nosso é que na maioria das vezes nós queremos traçar uma estratégia. Uma estratégia que na maioria das vezes é carnal. Nasce de um coração carnal e tem traços de carnalidade e vão nos conduzir para uma condição pior da que nós estamos. Nós queremos solucionar problemas com sabedoria humana. Tiago diz que sabedoria humana não passa de uma sabedoria demoníaca, porque o jeito humano de resolver as coisas é com malícia, é com maldade, é com malandragem, é com esperteza, é com jeitinho brasileiro. Agora, uma vida centrada no Evangelho, que é o que nós estamos aprendendo aqui em Atos, quando se depara com grandes problemas, reúne os irmãos, mas não reúne os irmãos para fazer tempestade de ideias, não. Reúne os irmãos para quê? Para orar. Porque uma vida centrada no Evangelho não abre mão de oração. Quer saber qual é o termômetro do quanto a sua vida está centrada no Evangelho? Não é da vida do irmão, não é para você olhar para ninguém agora, é para olhar para você mesmo. Quer saber o quanto a sua vida está centrada no Evangelho? Basta você fazer uma conta de quanto tempo você passa orando todos os dias e todas as semanas, e você já tem a resposta se você está vivendo centrado no Evangelho ou não. Ah, pastor, mas eu faço isso, eu me envolvo, eu trabalho, eu faço aquilo outro, eu tenho uma agenda envolvida com a igreja extremamente sufocante.
eu só posso estar centrado no Evangelho. Não, você pode estar centrado na instituição, mas não está centrado no Evangelho. Porque pessoas que têm uma vida centrada no Evangelho gostam de orar, amam orar e sabem que orar é uma necessidade, assim como é uma necessidade para o corpo respirar. A nossa alma diante de Deus, ela não resiste sem oração. Você pode ter uma boa teologia, você pode pôr uma boa doutrina, mas você vai perceber que isso não vai ser suficiente para te dar vitalidade. E aliás, nós vamos observar nesta oração que a doutrina, ela anda junto com a oração, e não separado, e não desconectado, e nem uma coisa substitui a outra. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida de oração. Você pode ter tradição de igreja, você pode ter carteirinha pregada na sua parede, de emerência na igreja, você pode ter tudo na igreja, mas se não tiver oração, esqueça. Está aqui homens cheios do poder de Deus, homens que disseram para um coxo, em nome de Jesus, levanta e anda, e o coxo levantou. Diante das ameaças, o que esses homens foram fazer? Foram para a praça, para o enfrentamento? Não, eles foram para dentro da igreja, orar, pedir a ajuda do Senhor, pedir o auxílio do Senhor. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida de oração. Não dá, irmãos, para nós sermos cristãos e realizarmos as tarefas que Deus quer que nós realizemos sem oração. Não vai funcionar. Estratégia humana é muito bom para você usar na sua empresa, no seu trabalho. Mas até lá, se você usar a oração primeiro, antes da estratégia, você vai ver que as coisas vão mudar. Então, antes da gente ficar pensando em traçar estratégias para resolver, para solucionar problemas internos da igreja, nós estamos precisando dobrar o joelho e orar, porque é isso que soluciona. Os problemas que você está enfrentando com o seu marido ou com a sua esposa, os problemas que você está enfrentando com o seu filho, ou talvez com o seu patrão, eles serão muito mais bem resolvidos e mais facilmente solucionados se você gastar mais tempo orando do que falando. Mais tempo orando do que de repente lendo um livro de autoajuda, ou um livro de como gerenciar pessoas. Ore, fale com aquele que é o Criador das pessoas, com aquele que move o coração. O livro de Salmos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina como Ele quer. Então, ao invés de a gente brigar com pessoas, nós precisamos dobrar nosso joelho e falar com o Senhor. Mas olhando para esse texto, em terceiro lugar, uma vida centrada no Evangelho é uma vida que tem uma fundamentação doutrinária, teológica, muito bem fundada nas Escrituras. Porque quando nós olhamos para a oração desse povo, essa oração deveria ser colocada num quadro, para mostrar para a gente como que uma igreja bem doutrinada ora. Essa igreja, debaixo de ameaças, ela se une, ela dobra os joelhos e ela declara a sua fé diante de Deus. E a sua declaração de fé é a seguinte: em primeiro lugar, eles dizem: Tu, soberano Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, nós temos a mais plena convicção que tudo o que acontece está debaixo do governo Teu. Eles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Senhor, nós temos a mais absoluta certeza que o Senhor é o autor de tudo que existe e de tudo o que acontece. E eles continuam: o Senhor que disseste por intermédio do Teu Espírito, por boca de Davi nosso pai. Ele faz uma citação aqui do Salmo 2, depois você pode conferir, versículo 1 e 2 do Salmo 2. E ele vai dizer o quê? Que o que está acontecendo hoje, Deus já tinha anunciado através de Davi lá no passado. Então ele está dizendo: Senhor, nós cremos que o Senhor governa sobre tudo, nós cremos que o Senhor fez todas as coisas, e nós cremos que tudo o que acontece já foi de antemão anunciado pelo Senhor. E aí eles continuam dizendo: aqui nessa cidade aconteceu o que o Senhor disse que ia acontecer. O povo, juntamente com a liderança, se levantou contra o Teu santo servo Jesus. Herodes e Pôncio Pilatos comandaram o povo contra Cristo. Mas tudo o que eles fizeram juntamente com os gentios e com a gente de Israel, versículo 28, fizeram porque a Tua mão e o Teu propósito pré-determinaram. Eles estão dizendo: Senhor, nós cremos, nós temos a mais perfeita certeza, a mais plena convicção de que até o que fizeram com o Teu Filho Jesus, fizeram porque o Senhor pré-determinou que isso acontecesse. Portanto, agora eles vão fazer um pedido: Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo, cuida deles, para que a gente possa cumprir a nossa missão, para que a gente tenha intrepidez para continuar pregando o Evangelho. Sabe o que essa oração significa? Significa que aquela igreja,
ela amava as Escrituras. Significa que aquela igreja gastava tempo estudando as Escrituras. Significa que aquela igreja tinha a convicção da sua fé. Eles não eram levados por ventos e doutrinas. Eles não mudavam de opinião de acordo com as ameaças que eles sentiam, porque eles tinham uma firme convicção. Eles tinham uma fé bem fundamentada. Não dá para ser um cristão autêntico, verdadeiro, se eu não tiver convicção das coisas que eu acredito, das coisas que a Bíblia ensina. E essa igreja, primeiro século, uma igreja extremamente nova, tinha uma teologia tão sadia, que hoje, no nosso mundo ocidental, a grande maioria das igrejas não tem uma teologia tão sadia como essa igreja tinha. Lá no primeiro século, no início, sem livro de teologia, apenas com a Bíblia, sem muitos pastores, sem doutores, apenas com a Bíblia e com o ensino dos apóstolos, eles tinham uma doutrina, uma teologia muito melhor que a nossa. Eles tinham convicção. E a convicção deles dizia: nós não nos amedrontamos com ameaças, nós não voltamos atrás por causa de ameaça, porque nós sabemos que tudo que eles estão fazendo segundo o propósito do Senhor. Nós não temos medo de crises, nós não temos medo de tempos difíceis, porque até os tempos difíceis foram pré-determinados por Deus. A nossa vida não é só flores. Deus nos faz passar por mananciais, mas Deus também nos faz passar por desertos. Ele é soberano, Ele governa tudo, Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe quando nós precisamos de alegria e quando nós precisamos de luta. Ele sabe quando a gente precisa de refrigério, mas Ele também sabe quando a gente precisa de ser empurrado. E se você observar um pouco da história da igreja, nós estamos estudando no Instituto, essa perseguição que a igreja sofre, é exatamente a grande energia que precisava a igreja para ela sair de Jerusalém. Foi um empurrão para que o evangelho não ficasse lá, porque o ser humano sempre foi um indivíduo acomodado. Nós sempre fomos acomodados. E então teve aquela efervescência nos primeiros dias lá em Atos, mas logo Deus tinha que empurrar aquele povo para fora de lá, para que o evangelho chegasse aos confins da terra. Então de vez em quando Deus precisa dar um empurrão, e às vezes esse empurrão dói. Então não considere o que está acontecendo na sua vida hoje uma fatalidade. Não considere o que está acontecendo na sua família hoje uma fatalidade, como se Deus tivesse esquecido de você. Muito pelo contrário, o que está acontecendo com você agora é exatamente o que Deus quer que aconteça, para que o bem que você nem sabe que precisa, aconteça na sua vida. A tendência nossa é encararmos sempre as coisas da pior maneira possível. Mas uma boa doutrina, uma boa teologia vai dizer para vocês o seguinte: olha, não desconfie das intenções de Deus. Deus não tem segundas ou terceiras intenções. Deus tem uma única intenção. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que acontece com você hoje não é fatalidade, e nem é resultado de segundas intenções de Deus. O que acontece com você hoje é exatamente aquilo que Deus sabe que é o melhor para a sua vida. E aquela igreja estava respondendo às ameaças, dizendo assim: nós sabemos, Senhor, que o que nós estamos passando é porque o Senhor está ordenando que isso aconteça. Então nós só pedimos uma coisa: cuida deles e nos dá força e coragem para continuar pregando, que nós não queremos parar não. Uma igreja centrada no Evangelho, um cristão, uma vida centrada no Evangelho, tem um bom conhecimento do Senhor, se dedica a conhecer as Escrituras, para não se apavorar diante das circunstâncias. Mas se uma vida centrada no Evangelho não abre mão de viver em comunhão, de participar da igreja de suas necessidades, não abre mão de oração, muito pelo contrário, tem oração como a primeira alternativa a recorrer no momento da ameaça. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida de boa fundamentação doutrinária. Por último, uma vida centrada no Evangelho é uma vida que sabe que para fazer qualquer coisa no mundo de Deus, eu preciso ser movido pelo Espírito Santo de Deus, porque de nós mesmos e por nós mesmos, nós nada podemos fazer. E então Deus respondeu aquela oração deles, fazendo aquele lugar tremer, e fazendo com que todos ficassem cheios do Espírito de Deus. O que eles pediram? Eles pediram intrepidez para continuar pregando. O que Deus deu para eles? Encheu eles do Espírito de Deus. Eu queria colocar para você a seguinte proposta:
Seguinte proposição da palavra de Deus para nós: uma vida centrada no Evangelho é uma vida que sabe que para qualquer tarefa que eu tenha que fazer, na igreja, na família, no meu trabalho, em qualquer lugar, em nome de Jesus, eu preciso primeiro buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Se eu não abrir na minha agenda, um item de prioridade máxima, que é buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, não adianta eu querer abrir na minha agenda uma data para evangelização, uma data para aconselhamento, uma data para começar um trabalho novo, uma congregação nova, para liderar a mocidade, para liderar a UPA, para liderar a SAB. Não adianta eu agendar essas coisas, porque elas estão além da nossa capacidade. O Senhor Deus equipou aquela igreja, aqueles cristãos, com a única força capaz de mover o coração do homem a fazer a vontade de Deus, de mover o coração do homem a enfrentar o pecado, de mover o coração do homem a se entregar por aquilo que Deus quer que você lute. E o nome desta força é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não perca tempo se enchendo de outras coisas. Ele diz: não se embriague com vinho, porque o vinho só vai trazer, a embriaguez com vinho só vai trazer dissolução para a sua vida, vai trazer problema. Agora você deve ocupar o seu tempo buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E novamente a pergunta é para nós: quanto tempo nós dedicamos em oração pedindo ao Senhor que Ele nos encha com o seu Santo Espírito? Será que essa petição faz parte das nossas orações? A resposta você pode dar para você mesmo, porque as surras que nós estamos tomando do mundo, do inimigo e da nossa própria natureza é exatamente o resultado de vivermos vazios do Espírito de Deus. Para que eu não dê nenhuma ideia equivocada doutrinariamente falando, deixa eu dizer algo importante para você sobre a presença do Espírito na sua vida. O Senhor Jesus, quando Ele estava terminando o seu ministério com os seus apóstolos, Ele disse: olha, eu preciso partir, porque quando eu for para o Pai, eu e o Pai enviaremos o Espírito. E o Espírito tem que cumprir aqui pelo menos 3 missões no coração de vocês. A primeira delas é que o Espírito vai convencer vocês do quanto vocês são maus. Ele convencerá, as palavras de Jesus, Ele convencerá o homem do pecado e do juízo. Essa é a primeira missão do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Sabe quando é que acontece a conversão no coração do homem? Quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração e te convence que você é um pecador. Porque não há nada nessa terra que possa te convencer que você é um pecador, exceto o Espírito Santo de Deus. E nós chamamos isso de batismo com o Espírito. É a conversão. E aí eu quero fazer um alerta: se você não se sente um pecador, então alguma coisa está muito errada com você. Porque um coração cheio do Espírito Santo de Deus, ele em primeiro lugar, ele reconhece o quanto ele é mau, porque o Espírito Santo joga luz nas nossas trevas. E quando o Espírito Santo ilumina o seu coração, você vê o quanto você é mau. Mas a segunda tarefa do Espírito Santo no meu coração, ele funciona como um selo de autenticidade. O Espírito Santo do meu coração diz ao meu espírito que eu sou de Deus. Veja só, Deus nos adotou na família dele. Nós não somos filhos legítimos. O filho legítimo é Jesus Cristo. Nós somos recebidos por adoção. Um dos problemas da adoção é que a pessoa adotada, normalmente quando ela encontra na família já um outro filho, alguém para ser irmão, ela não se sente parte da família, se sente alguém de fora. Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, que Ele não queria que nós nos sentíssemos alguém de fora da família dele. Então o apóstolo Paulo diz que Deus coloca o Espírito dele dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E o Espírito Santo dentro da nossa alma nos faz falar Paizinho, ou Abba Pai. Nos faz considerar Deus como Pai de verdade. Ou seja, o Espírito Santo dentro de você, ele é um selo de autenticidade. Ele faz você de fato acreditar, crer que Deus tem você como um filho, que Deus te ama como um filho. Faz você lembrar todos os dias que quando os teus olhos se fecharem, você vai ser recebido na glória como um filho de Deus. Faz você saber que toda essa obra de Deus foi para que você fosse como Cristo Jesus. Mas há uma terceira obra do Espírito Santo na nossa vida, e é dessa que nós estamos falando. Que uma vida centrada no Evangelho
é uma vida que não abre mão desta obra que eu vou falar agora. O Espírito Santo dentro de você, ele vai produzir em você poder, força, para você realizar aquilo que humanamente falando você não pode fazer. Por isso o apóstolo Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Fazer o bem é um desafio para nós, pecadores. Mas o Espírito Santo te faz não apenas querer, mas o Espírito Santo te faz fazer o bem. E então esta igreja aqui, Pedro e João, centrados no Evangelho, entendem que para enfrentar as ameaças dos judeus, para enfrentar as ameaças de Roma, eles precisavam da igreja, eles precisavam de oração, eles precisavam de boa teologia, mas eles precisavam também ficar cheios do Espírito de Deus. E Deus os responde, porque Deus não cobra nada para te encher do Espírito dele, apenas o que Deus espera é que você peça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, é uma busca que você faz, é o próprio Deus que te anima para isso. E nesta noite a palavra de Deus está nos chamando para essa condição de vida, para que a gente coloque essa questão como uma necessidade elementar da nossa vida. Oração é como respiração. Ser cheio do Espírito é como o alimento que nós precisamos todos os dias para ter força, para trabalhar, para andar, para se relacionar. Irmãos, os desafios que nós enfrentamos na igreja, eles só são grandes porque nós estamos pequenos de espírito, porque nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Porque se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo de Deus, nós íamos olhar para todos os desafios que nós temos aqui e nós íamos dar risada disso tudo. Não, isso é tão fácil de resolver. Os desafios que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, eles são grandes, porque de repente você está vazio do Espírito de Deus. Porque se estivesse cheio, eles não seriam difíceis. Uma vida centrada no Evangelho considera que a participação da igreja é fundamental nas suas decisões, na sua vida, com conselhos, com suporte, com força. Uma vida centrada no Evangelho considera que oração é elementar, é como o ar que você precisa dele o tempo inteiro. Uma vida centrada no Evangelho tem boa doutrina, busca conhecimento e fundamentação para encarar a vida e as ameaças que fatalmente nós enfrentamos. Uma vida centrada no Evangelho sabe que sem o Espírito Santo de Deus não dá, nós não conseguimos, nós não podemos suportar. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida centrada no Evangelho e enfrentarmos as ameaças neste mundo e neste tempo, como Pedro e João enfrentaram, como a igreja enfrentou, como Deus de fato espera que nós enfrentemos. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, encerrar.